Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo ao Saber do Mestre. Aqui é o Saber do Mestre e o Mestre é o grandioso Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, hoje vamos reagir a esse testemunho aqui, esse testemunho incrível, tremendo, né? Como já se diz aqui. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Antes de começar, eu gostaria de pedir humildemente a cada um de vocês aí para se inscrever no canal. Se inscrever, curtir, deixar um comentário, expressar sua opinião, se você concorda, se você discorda, entendeu? Expressando sua opinião logo abaixo aí. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Passou um vendedor, se engraçou da minha mãe, fez amizade com meu avô, levou minha mãe. Casou e levou minha mãe. Passou um vendedor, se engraçou da minha mãe, fez amizade com meu avô, levou minha mãe. Casou e levou minha mãe. Eu não sei se minha mãe teve lua de mel, mas ela logo engravidou. Chegou para o meu pai e disse: estou grávida. O que uma mulher espera quando diz para o marido: estou grávida? Naquele dia, o meu pai deu uma surra na minha mãe. E ali começou um drama terrível. Ele chegou ao ponto de contratar uma pessoa para aplicar uma injeção para provocar um aborto. O enfermeiro, sem querer, bateu na mesa, a ampola caiu, ele ficou nervoso e saiu dizendo: Dona Salomé, isso aqui ia fazer muito mal, ia matar o seu filho, me perdoe, e foi embora. O meu pai fez de tudo para minha mãe abortar. Obrigou ela a comer, beber, fazer tudo que uma gestante não pode fazer. Foram 9 meses de drama, de terror. Então, gente, olha aí, como a gente pode ver, 9 meses apanhando do marido, isso tudo para não ter uma criança. Mas quando a promessa de Deus é em nossas vidas, queridos, minhas queridas, não tem ninguém que impeça o agir de Deus em nossas vidas, não. Não tem ninguém. Vamos lá. Finalmente, ela estava sentindo contrações e disse para ele: preciso ir para a maternidade. Sabe o que ele fez? Ela era proibida de abrir a porta e proibida de abrir a janela. Ele foi lá, passou a chave, voltou e começou de novo a agredi-la. Minha mãe ficou 2 dias sentindo contrações e não tinha ninguém que a levasse à maternidade. Finalmente a bolsa estourou. Passou um anjo de rural e levou minha mãe para a maternidade. Chegando lá, ela não tinha forças para me ter, nem eu tinha forças para nascer. Fizeram um procedimento que a machucaram muito, mas finalmente eu nasci. Minha mãe não teve aquela bolsa chique que as mulheres levam para a maternidade. Naquela época vendia-se açúcar em sacos de pano. Ela cortou um saco de pano, fez 2 fraldinhas, colocou numa sacola do supermercado e foi para a maternidade. Quando ela voltou, ela me enchia de talco. Você lembra de talco? Me enchia de talco e sentava no batente, lá no Icó. E Icó está no Google. O sonho dela era que alguém passasse e dissesse: que bonito, ele nasceu. Mas ninguém dizia: que bonitinho ele nasceu. Só diziam: nasceu. Minha mãe voltava para casa chorando, dizendo: ninguém disse que meu filho é bonito. Um parente que eu muito amo foi me visitar, depois foi na casa de uma tia minha, Gertrudes. A tia Gertrudes disse: e o filho da Salomé nasceu? Ele disse: nasceu. E como é que ele é? Aí esse parente que eu muito amo falou assim: ele parece um sapo. Misericórdia. Que isso, irmã? Sorrindo da minha... Quer dizer, a mulher, ela já tinha sofrido tanto, sofreu com o marido tentando fazer de tudo para ela perder a criança, para ela abortar a criança, aquele sofrimento terrível. Quando a criança nasce, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ainda tem um sofrimento psicológico, né? Aquele aperto psicológico, porque o inimigo
inimigo ele quer atacar a gente de todas as formas, entendeu? Se a gente abrir uma brechinha, meus queridos, quem já sofreu provação aqui, a gente sabe do que eu tô falando. Vamos para o vídeo. Minha desgraça. Vocês concordam que o sapo virou um príncipe? Diz Darlete que foi quando ela beijou. Isaías 41, versículo 10 diz: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, eu sou o seu Senhor e o seu Salvador, eu vou lhe proteger. No meu caso, eu era pequeno, fraquinho e feinho. Só não sabia ele que era sapinho, feinho, mas escolhido de Deus. Eita glória! Mas quando eu descobri Isaías, irmã, Isaías 41, versículo 10 foi uma força para mim. Não foi fácil, e eu vou concluir, não foi fácil. Para vocês terem ideia, a minha primeira mamadeira foi um vidro de shampoo. Minha mãe não tinha aquela borrachinha de sugar. Descobriu que a vizinha estava amamentando um bezerro que estava desmamado. Uma cearense criativa fez parceria com a vizinha, pegou a borrachinha emprestado, acoplou no vidro de shampoo e dava leite para o Jotinha crescer e ficar forte. Se eu soubesse que eu ia falar para vocês hoje à tarde, eu teria trazido a parte visual desse tema para vocês. Com menos de 2 meses, minha mãe quebrou o silêncio, denunciou meu pai, foi resgatada pelo meu avô em 1973 e saiu daquela casa. Em 1973, ela quebrou o silêncio. Quando eu tinha 17 anos, minha mãe casou-se novamente, encontrou o grande príncipe da vida dela e foi muito feliz. Agora, quando eu tinha 26 anos, e hoje minha mãe é uma missionária em Juazeiro do Norte, inclusive chegou nesse fim de semana para o casamento da neta. Quando eu tinha 26 anos, eu decidi encontrar o meu pai. Eu tenho 3 minutos para contar esse encontro do meu pai. Varão, minha varoa, se prepara que lá vem. Eu encontrei o meu maior inimigo. Fiz uma investigação, eu era repórter policial, era fácil, descobri onde ele estava, cheguei lá, descobri a minha irmã, porque quando minha mãe casou, ela descobriu assim de cara que o meu pai tinha contribuído para a morte do sogro, da ex-mulher. Meu pai tinha uma amante, uma outra mulher, e minha mãe ia ter que criar uma adolescente. E minha mãe tinha saído da adolescência. Então, naquela época, naquela ocasião, quando eu tinha 26 anos, eu encontrei o meu pai e encontrei a minha irmã Nilzinha. Entreguei uma carta. Ela foi lendo detalhes que só ela e minha mãe sabiam. E ela muito emocionada. E no final dizia: e esse que está na sua frente, esse gatão. Não, gatão é por minha conta. Esse que está na sua frente é o seu irmão Washington. Foi forte para ela. Dei um abraço na minha irmã e disse: cadê o meu pai? Ela falou: vou chamar o pai. Chamou o pai. O pai veio e eu dei um abraço nele. Ele virou o rosto e parecia que eu estava abraçando um picolé, um iceberg. Não disse uma palavra e saiu.
Eu fiquei mais um pouco ali com a minha irmã, conheci a filha dela, minha sobrinha, a família, e antes de sair eu decidi novamente encontrá-lo. Entrei num cômodo na casa, ele estava sentado, logo ficou em pé, eu estava armado, mirei no peito, disparei 1, 2, 3, 4 vezes e não errei uma só palavra. Eu estava pensando mal de mim, né? Eu disse tudo o que eu queria. Eu disse. Eu não guardo mágoa, eu não guardo rancor, porque a gente deve guardar o que é bom. Só guarde o que é bom. Eu disse, eu quero que você tenha sucesso, tenha paz, seja feliz. E estou dizendo isso não porque eu sou o cara, eu sou bonzinho. Não, eu estou te dizendo isso por causa do Jesus que me adotou. Meus queridos, que coisa, que situação difícil. Imagine a porrada que esse homem, né, esse suposto pai, tomou com essas palavras. E eu quero deixar claro aqui para vocês que um ser humano na sua sã consciência, né, ele tem que estar bastante equilibrado para falar com essas palavras, para agir com essa paciência. Equilibrado não, ele tem que estar cheio do Espírito Santo. Essa é a verdade, porque não é fácil um ser humano agir nessa situação com essa paciência não. Mas o Espírito Santo é tremendo. O Espírito Santo, quando age na vida de uma pessoa, meu querido, não tem empecilho, não tem sentimento, não tem dor, não tem mágoa, não tem angústia. Entendeu? Quando o Espírito Santo age, é para propósito do Altíssimo. Não é não? Bora lá para o Bíblia. Saí dali. Ele não disse uma palavra, mas eu disse tudo o que eu queria. Eu disse, eu estou falando isso para o Senhor, porque eu escolhi amar e perdoar. Queridas, quando você decide amar e perdoar, você gera vida no outro e você tem mais vida. 2 anos depois, meu pai faleceu com câncer, mas tranquilo e em paz. O filho que ele rejeitou nunca o desamparou. O filho que ele tentou contra a vida nunca o desejou mal. Eu escolhi amar e perdoar. Então, meus queridos, que vídeo tremendo, hein? Que vídeo tremendo, que testemunho incrível desse rapaz. Foi rejeitado, sofreu tentativa de homicídio quando ele não tinha nem possibilidade de se defender. A pobre coitada, né, abençoada da mãe dele, também não poderia se defender, porque a gente sabe que existem mulheres fortes nesse mundo, mas a força de uma mulher não se compara à força de um homem, não é verdade? Então, por mais que eles passassem por essa situação, por esse laço do passarinheiro, esse rapaz, esse escolhido de Deus aí, ele agiu de forma, como é que eu posso dizer, de forma abençoada, luminosa, né? Quando Deus tem propósito nas nossas vidas, meu querido, não tem pra onde correr não. É isso aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não se esqueçam que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nunca desista dos seus objetivos, dos seus sonhos. Apresente seus planos a Deus, ao Senhor dos Exércitos, tá bom? Na palavra de Deus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
você aí que viu esse testemunho, que está triste, que está desamparado, está frustrado, bota seu joelho no chão, faz uma oração para Deus, entrega todos os seus planos para Ele, que eu tenho certeza absoluta que Ele vai ouvir a sua oração e vai agir ao seu favor. Então, sem mais delongas, para aqueles que não se inscreveram, se inscreva, por gentileza, isso vai ajudar no ministério. Curta, expresse seu comentário abaixo e até o próximo vídeo.